Olá, meus caros, comentário aqui no Conteúdo Edificante. Nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a treta do momento, a polêmica do jogador Neymar, do Paris Saint-Germain, e uma garota, no qual a mesma alega que Neymar teria assediado, teria ido até muito mais além, estuprado a mesma, ou forçado a mesma a copular com ele. Isso foi registrado pelo boletim de ocorrência numa delegacia em São Paulo e a polícia, obviamente, já está investigando todo o caso. O Neymar se manifestou nas redes sociais, Facebook, Instagram, dizendo o seguinte, que isso trata-se de uma armadilha da mesma, da garota, haja vista que ele tem como comprovar por conta dos prints que ele tirou das conversas que ele teve com ela. Conversas das tais, por exemplo, mostram que a garota estava se preparando para encontrar com o Neymar, dizendo que ele era já o seu namorado, que estava preparando as nádegas para ele, claro, na malhação, né, se preparando, e que amava ele, etc, etc. Ainda segundo as informações, Neymar teria pagado a viagem, pelo menos parece que ela, que diz assim, né, de São Paulo ou de outro local onde que ela estivesse, a Paris, já que o Neymar é jogador do Paris Saint-Germain e exatamente reside na França. E também teria exigido alguns comes e bebes, champanhe, vinho, etc. Isso ainda está para ser apurado, se é verdade o que a garota está dizendo, ou se é verdade o que o Neymar está dizendo, a versão dele, se é verídica. Eu quero deixar isso para a polícia. Eu quero refletir com duas coisas sobre esse caso. Primeiro ponto, referente ao próprio Neymar, que a gente sabe que ele participa da igreja, ou frequenta a igreja batista, dá o seu dízimo lá. Ou seja, ele conhece a verdade. A Bíblia diz que se o homem está se abrasando, ou o homem está tendo desejo, bom é o que? Que case. Case logo. Por que o senhor Neymar não casa para evitar isso aí? Porque o sujeito não é nenhum garotinho, já está com 30 anos, inclusive já teve um filho. Foi homem, assumiu o filho e tal, mas não quis casar com a menina. E isso não é prática de um cristão. Essa é a grande realidade. Porque não é porque é famoso, que tem dinheiro, que a gente não vai falar o que deve ser falado. Inclusive, também cabe destacar que seu próprio pai separou da sua mãe, o Neymar pai, tá? Então, quer dizer, o dinheiro realmente corrompe as pessoas, né? Quem é avarento, tem bastante dinheiro, a gente até vê em registros na própria Bíblia, no Velho Testamento, Salomão, com muitas mulheres, né? E dentre outros. No entanto, eles sofreram as consequências. E por isso aquele que teme ao Senhor, que é um cristão verdadeiro, não sofre com algumas consequências. Porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Veja se os apóstolos que casaram só com uma mulher, os presbíteros, diáconos da igreja primitiva sofreram de alguma maneira. Quando Deus recomenda e até é uma norma para casar só com uma esposa, já está querendo livrar a barra do homem. Porque tem gente que não tem as condições que Neymar tem e queria muito casar, mas não pode porque não tem condições socioeconômicas ou não tem um lar e também não aparece, né? Quando o sujeito não tem, não aparece oportunidade para ele casar, ou seja, não aparece as gazelas, vamos dizer assim, né? As meninas, as pretendentes. E ele tem, escolhe uma, casa e pronto. Né? O Kaká deu o exemplo, o Kaká casou, separou, mas casou, agora está solteiro. Solteiro não, está divorciado, né? De acordo com a lei. Mas logo, logo, se ele ainda continua na igreja, aliás, ele já saiu, né, da igreja Renascer. Se ele voltar à igreja, ele deve casar, porque a verdade é essa, né? Porque o sujeito está suscetível a isso.
E seja homem, seja mulher também. Segundo ponto, talvez é o mais profundo, referente à questão de algumas radicais extremistas feministas, que sempre defendem a mulher, às vezes, em algo que é indefensável, que não se pode defender. Por exemplo, nesse caso do Neymar, e dentre outros que já ocorreram, nós não sabemos a priori se foi de fato o Neymar que cometeu o ato ou se a menina é que forçou a barra para ter fama em nome do Neymar, para de fato aproveitar de alguma maneira para ela entrar aí na mídia, porque tem isso, é uma estratégia. Não estou dizendo que é, estou dizendo que poderá ser. E nós podemos trazer casos aí, inclusive de Maria Chuteiras no futebol. Quantas que tiveram, né? Então, não podemos aceitar totalmente o que pregam as feministas. O homem é o perverso, é o terrível, o homem não presta. Não é bem assim. Tem algumas mulheres, não estou dizendo que é todas nem a maioria, algumas também não prestam. Como também tem homens que não prestam. Eu estava escutando a Ana Carolina Campagnolo, daqui de Santa Catarina, deputada estadual, que ela informava que o major apanhou da sua esposa e ele teve que divorciar. Aliás, ele não só apanhou, parece que foi espancado pela mesma. E ela se manifestou num discurso dizendo exatamente o que eu estou aqui tentando dizer do extremismo ou radicalismo do feminismo, que quer dizer que só a mulher é vítima, como se o homem também não sofresse ou não fosse vítima de problemas domésticos ou de violência doméstica. Eu me recordo, já faz algum tempo, de um homem do sul do estado de Santa Catarina que ele tentou na justiça a Maria da Penha para lhe defender. Ou seja, a interpretação um pouco reversa, né, ou até reversa, inversa, da Maria da Penha, que visa, obviamente, vedar, proibir a violência doméstica contra a mulher, porque a Maria da Penha sofreu sim do seu marido, até então marido, inclusive uma pessoa fluente e conhecida, rica até poderíamos dizer, e não tinha legislação específica no Brasil, ela teve que recorrer às cortes internacionais para que o Brasil fosse forçado a criar uma legislação. E por isso que surgiu a Lei Maria da Penha, se eu não me equivoco, de 2006. Então, com todo esse caso, a gente tem que pensar nos dois lados. Mas ele é famoso, quer se aproveitar no caso do Neymar. Nem sempre. Tem as aproveitadeiras ou aproveitadoras. Bem como pode também ocorrer. Agora, o que a gente não pode fazer é inverter as coisas. A mulher sempre é a vítima, nem sempre. Porque quando se trata de poder aquisitivo de dinheiro, parece que tudo é possível, né? Inclusive matar, enganar, roubar, inventar, difamar, mentir. E isso seja de um lado ou do outro, porque também ultimamente nós vemos homens, né, chamados gigolos, se aproveitando também de mulheres ricas. Agora, voltando para encerrar o caso do Neymar. Vamos aguardar e que seja breve a investigação da polícia que demonstre exatamente quem é o culpado aí nesse episódio. O Neymar está sofrendo muito por conta, da mídia dando em cima e de outras coisas. Agora, a gente pensa também que dinheiro ele tem. E se talvez ele não tivesse tanto dinheiro, não tivesse tanta fama assim, será que isso repercutiria do jeito que está se repercutindo, tanto nas mídias? Será que essa garota ou qualquer uma outra faria isso tudo? Né? Considerando que isso não seja a verdade do estupro do próprio Neymar, tá? Um caso hipotético, não estou afirmando. Porque você tem que medir as palavras, senão os censuradores aí, né, da censura lá desde 64 ou antes,
Ai, vamos tá aí, o politicamente correto, que você tem que falar. Eu estou medindo, aqui não tem radicalismo, aqui não tem extremismo, aqui é respeito sim às mulheres, inclusive sou muito adepto e favorável do feminismo de primeira onda. Agora o que eu discordo é esse feminismo extremista que quer colocar o homem lá embaixo, desconsiderar ele, dizer que ele é o criminoso, que ele é isso, que ele é aquilo, outro, como se as mulheres que criticam os homens dessa forma também não fosse lá, né? Nós vimos inclusive o caso aí, né, da senhora Mariazinha, né? Eu vou chamar de Mariazinha. Você sabe quem eu estou falando? Da Mariazinha que passou lá no meio dos deputados lá e esbarrando um, esbarrando no outro para dizer que alguém estava batendo nela. Tem muitas que assim fazem, né? Tem muitas, lamentavelmente. Agora, um homem e uma mulher de Deus, temente a Deus, não faz isso. Ambos se respeitam, ambos se amam, né? Há um amor mútuo e não tem espaço para isso. Então, um recado para o senhor Neymar, que conhece a palavra, que sabe muito bem do que eu até estou falando. O bom é que caso para evitar esses escândalos ou problemáticas maiores que poderão surgir, não só por conta dele ter a fama e o dinheiro, mas também pelo fato de ele estar desobedecendo aquilo que ele conhece. E a Bíblia diz o seguinte: se você sabe fazer o bem e não faz, peca. Se você é conhecedor, grande será o juízo e também o sofrimento. Indiretamente diz, né? Essa última afirmação. Abraço, dê o seu like, comente e até uma próxima.